O sorriso dele se desfez, revelando o abismo que ele mesmo cavou. E eu? Eu apenas observei, em silêncio, o castelo de areia desmoronar, grata por não estar mais presa em suas ruínas. Anos de sacrifício, de humilhação velada, culminaram neste exato instante. A verdade, como sempre, encontraria seu caminho, e com ela, a justiça, fria e implacável, para aqueles que subestimaram a força de uma mulher. O ar no escritório do advogado era pesado, denso com a tensão que Rafael, meu ex-marido, irradiava como uma aura escura. Ele estava pálido, um tom acinzentado cobrindo seu rosto antes bronzeado, os olhos arregalados fixos em um documento que o Dr. Almeida, seu advogado, acabará de lhe entregar. As mãos tremiam levemente, um contraste gritante com a postura arrogante e o sorriso presunçoso que ele sempre ostentou em público. O suor frio escorria por sua testa, molhando a gola de sua camisa de grife. Eu, Helena, sentada do outro lado da mesa de mogno polido, mantinha uma expressão neutra, quase apática, como uma estátua de mármore. Por dentro, porém, uma calma gélida me envolvia, uma satisfação contida que eu havia cultivado por anos, gota a gota, em cada noite insone. Aquele momento era o clímax, o ponto final de uma peça meticulosamente orquestrada, onde cada movimento, cada silêncio, cada lágrima derramada no passado, agora encontrava seu propósito, sua cruel e justa retribuição. O Dr. Almeida, um homem de semblante cansado e óculos escorregando pelo nariz, pigarreou, tentando em vão quebrar o silêncio sufocante que se instalara na sala, mas Rafael mal parecia ouvi-lo. Seus olhos, antes cheios de um brilho de superioridade, agora refletiam um terror crescente. Seu mundo, construído sobre mentiras e aparências, sobre uma fachada de sucesso e poder, estava prestes a ruir, e eu era a arquiteta silenciosa de sua queda, a mão invisível que puxava os fios. 15 anos. 15 anos da minha vida, da minha juventude, da minha energia, dedicados a construir o que Rafael, com sua voz impostada e cheia de si, chamava de nosso império imobiliário. Mas a verdade, a dura e amarga verdade, era que nunca foi nosso. Era o império dele, e eu, Helena, era a sombra por trás do trono, a engrenagem invisível, mas essencial, que fazia tudo funcionar. Enquanto ele desfilava em eventos sociais, com um copo de uísque na mão e um sorriso ensaiado, fechava negócios com um aperto de mão e colhia os louros de um sucesso que não era inteiramente seu, eu estava nos bastidores, mergulhado em planilhas, gerenciando cada detalhe minucioso. Eu era gerente de projetos, a contadora, a estrategista de marketing, a secretária pessoal, a mãe dedicada do nosso filho Lucas, e a dona de casa impecável que mantinha a mansão em ordem. Minhas madrugadas eram preenchidas com o brilho frio da tela do computador, com números e projetos, meus dias com reuniões exaustivas e visitas a canteiros de obra sob o sol escaldante de Campinas, enquanto Rafael se preocupava apenas com a próxima tacada de golfe no clube ou o próximo carro de luxo para sua coleção. Eu amava o que fazia, amava a sensação de construir algo concreto, de ver um projeto sair do papel, mas a cada elogio que ele recebia, a cada artigo de jornal que o exaltava como um visionário do mercado imobiliário, uma pontada de ressentimento crescia em meu peito, afiada como uma lâmina. Eu era a força motriz, a mente por trás da operação, mas ele era o rosto, a figura pública, e essa injustiça silenciosa corroía minha alma, transformando-se em uma ferida aberta que nunca cicatrizava. A memória do dia em que ele anunciou o divórcio ainda me causava um calafrio, mesmo agora, anos depois, como se o frio daquele dia de inverno em Campinas tivesse se infiltrado em meus ossos. Não houve discussão, não houve tentativa de reconciliação, não houve sequer um olhar de remorso em seus olhos vazios. Apenas uma declaração fria e calculista, proferida em nossa sala de estar, que um dia fora o meu santuário, o refúgio que eu havia decorado com tanto carinho. Helena, eu quero divórcio, ele disse, sem sequer me olhar nos olhos, enquanto folheava distraidamente uma revista de carros esportivos, como se estivesse escolhendo um novo brinquedo. Não há mais nada aqui para mim. Eu quero tudo, a casa, os carros, a empresa. Você pode ficar com o Lucas. É o mínimo que posso fazer pela mãe do meu filho. A humilhação foi um golpe físico, um soco no estômago que me deixou sem ar. Não era apenas a perda material, a perda de tudo o que eu havia ajudado a construir, mas a forma como ele me descartava, como se eu fosse um objeto velho e sem valor, uma peça de mobília que ele não queria mais.
Ele não estava me permitindo ficar com Lucas, ele estava me jogando a responsabilidade, o fardo, enquanto ele se libertava para sua nova vida de luxo e irresponsabilidade, sem qualquer peso na consciência. Naquele mesmo dia, fui expulsa da minha própria casa, a casa que eu havia decorado com meus próprios sonhos, onde Lucas havia crescido e dado seus primeiros passos. Vi Bianca, a nova namorada de Rafael, uma mulher jovem, fútil e com um sorriso de escárnio nos lábios, me lançar um olhar de desprezo, um sorriso vitorioso que me queimou a alma. Dona Silvia, a mãe de Rafael, que sempre me tratou com condescendência e uma falsa doçura, fez questão de me lembrar que eu nunca fui boa o suficiente para seu filho, que eu era apenas uma aproveitadora. O desprezo deles era um veneno lento, mas eu o absorvi, transformando-o em uma determinação silenciosa, em uma força que eu não sabia que possuía. A dor da traição, porém, não se limitou a Rafael e sua família. Flávia, minha melhor amiga, a quem eu confiava meus medos mais profundos e minhas esperanças mais secretas, revelou-se uma espiã, uma serpente disfarçada de confidente. Ela, que me abraçava e me ouvia chorar em noites intermináveis, estava alimentando Rafael com informações sobre cada passo meu, cada plano, cada fragilidade que eu ingenuamente compartilhava. A descoberta foi como ter o chão arrancado de debaixo dos meus pés, como se o mundo inteiro desabasse ao meu redor. Não havia mais para onde correr, ninguém em quem confiar. Eu estava sozinha, com um filho para proteger e um coração em pedaços, sangrando por cada ferida aberta. A sensação de isolamento era sufocante, um vácuo gelado que me envolvia, mas também me forçou a olhar para dentro, a encontrar uma força que eu não sabia que possuía, uma resiliência que se forjava na dor. A maior dor, no entanto, veio de Lucas. Meu filho, meu porto seguro, a razão de tudo, o único raio de sol em minha vida. Influenciado pelo pai, que o mimava com presentes caros e promessas vazias de um futuro brilhante, Lucas começou a se afastar. Suas palavras eram cortantes, seus olhares, distantes, cheios de uma confusão que me dilacerava. Pai disse que você não entende de negócios. Mãe, ele me disse uma vez, com a inocência cruel da infância, repetindo as palavras venenosas de Rafael. Cada afastamento dele era uma facada em meu peito, uma ferida que parecia nunca cicatrizar, que me roubava o sono e a paz. Eu sabia que Rafael estava manipulando, usando como uma arma contra mim, e isso me dilacerava a alma. Mas eu não podia revelar meu plano, não podia expor a verdade a Lucas ainda, não podia arriscar sua segurança. Eu precisava protegê-lo, mesmo que isso significasse suportar sua rejeição temporária, mesmo que isso significasse carregar o peso da incompreensão em meu coração. Era um sacrifício que eu estava disposta a fazer, pela sua segurança, pelo seu futuro, pela sua felicidade. O que ninguém sabia, o que Rafael jamais imaginaria em sua arrogância cega e sua vaidade desmedida, era que eu já sabia. 3 anos antes do divórcio, em uma noite fria e chuvosa em Campinas, eu havia descoberto a verdade sobre o império dele. Uma noite, enquanto Rafael dormia profundamente após mais uma festa regada a champanhe e falsos elogios, eu estava trabalhando em alguns documentos da empresa, tentando organizar o caos que ele deixava para trás. Um arquivo digital, mal escondido em uma pasta secundária no computador dele, chamou minha atenção. Curiosidade, ou talvez intuição, me levou a abri-lo. O que encontrei foi um emaranhado de dívidas, hipotecas não declaradas, empréstimos bancários com juros exorbitantes e gastos irresponsáveis que superavam em muito a receita real da empresa. O império era uma fachada, um castelo de cartas prestes a desabar ao menor sopro de vento. Naquele momento, o desespero inicial deu lugar a uma fria determinação, a uma clareza de propósito que me surpreendeu. Eu não era uma vítima passiva. Eu era uma estrategista. Comecei a me preparar silenciosamente, movendo meu próprio dinheiro, o que eu havia economizado ao longo dos anos com meu trabalho árduo e investimentos pessoais, para contas separadas, criando um fundo de emergência seguro para Lucas. Eu documentava cada transação suspeita, cada dívida oculta, cada mentira descarada de Rafael. Eu estava construindo minha própria armadilha, uma armadilha perfeita, tecida com paciência e inteligência, e Rafael, em sua cegueira e presunção, estava prestes a cair nela, sem sequer desconfiar. A advogada, doutora Patrícia, uma mulher de olhar penetrante e postura impecável, ouvia Helena com uma seriedade que beirava desconfiança,
sentada em sua cadeira de couro escuro no escritório com vista para a movimentada Avenida Brasil em Campinas. No início daquela primeira reunião, a doutora Patrícia parecia ver apenas mais uma mulher dilacerada por um divórcio cruel, uma vítima em busca de justiça, mas sem um plano claro, com a alma em frangalhos. Seus olhos, acostumados a ver a dor e a fragilidade, esperavam por lágrimas e lamentos. Helena, porém, não era uma vítima comum. Com uma voz calma e firme, que parecia vir de um lugar de profunda resiliência, ela desenrolou seu plano, detalhando cada passo, cada descoberta, cada humilhação que havia suportado e transformado em estratégia. A doutora Patrícia, que inicialmente esboçava um ar de pena, viu seus olhos se arregalarem à medida que Helena revelava a profundidade da fraude de Rafael e a meticulosidade de sua própria preparação. Era como assistir a uma peça de xadrez sendo montada, cada movimento calculado com precisão cirúrgica. Eu não quero lutar pelos bens, doutora Patrícia, Helena declarou, com uma convicção que surpreendeu a advogada, fazendo-a inclinar-se ligeiramente para a frente. Eu quero que ele ganhe tudo. Que ele fique com o império dele. Mas que ele fique com ele de verdade, com cada tijolo, cada dívida, cada responsabilidade oculta que ele tão cuidadosamente escondeu. A advogada, que já havia visto de tudo em sua longa carreira, não pôde evitar um sorriso discreto, quase de admiração, que mal tocou seus lábios. Aquela mulher, aparentemente frágil e recém-saída de um pesadelo, era uma estrategista brilhante, uma mestra do xadrez emocional e financeiro, capaz de transformar a dor em uma arma afiada. O plano de Helena não era sobre vingança no sentido mesquinho, mas sobre justiça, sobre expor a verdade e garantir que Rafael colhesse exatamente o que plantou, sem atalhos ou fugas. A mudança para o novo apartamento foi um teste de resiliência que doeu na alma de Helena e Lucas. De uma mansão espaçosa em um condomínio de luxo, com jardins impecáveis e piscina privativa, Helena e Lucas foram para um apartamento pequeno, de 2 quartos, em um bairro mais modesto de Campinas, onde o barulho da rua era uma constante e o cheiro de comida caseira se misturava no ar. Cada caixa desempacotada era um lembrete doloroso da vida que haviam perdido, da humilhação que haviam sofrido. Lucas, acostumado com o conforto, a ostentação e os brinquedos caros, sentia o impacto da mudança de forma mais aguda. Seus olhos, antes cheios de brilho e curiosidade infantil, agora carregavam uma sombra de confusão e tristeza, e ele perguntava a cada instante quando voltariam para a casa grande. Helena, no entanto, mantinha a fachada de mulher derrotada, sem ambição, como se a mudança fosse a prova final de sua ruína, de sua incapacidade de se reerguer. Ela sabia que cada detalhe, cada sacrifício, cada lágrima que engolia em silêncio, era parte de sua atuação, essencial para o sucesso de seu plano. Era imperativo que Rafael e todos ao seu redor acreditassem em sua derrota, em sua incapacidade de se reerguer. Ela decorou o pequeno espaço com simplicidade, mas com carinho de quem constrói um novo lar, um santuário de recomeço. As paredes, antes vazias e sem vida, começaram a receber quadros com fotos de momentos felizes, um lembrete silencioso de que a alegria ainda existia, mesmo em meio à tempestade, mesmo quando o coração parecia pesado demais para suportar. Enquanto Helena e Lucas se adaptavam à nova e humilde realidade, Rafael mergulhava cada vez mais em sua arrogância e exibicionismo, como um pavão em plena exibição. Convencido de sua vitória esmagadora no divórcio, ele gastava imprudentemente, como se o dinheiro fosse uma fonte inesgotável, um poço sem fundo. Carros novos, ainda mais luxuosos que os anteriores, viagens extravagantes com Bianca para destinos paradisíacos, jantares caros em restaurantes badalados de Campinas, tudo era exibido nas redes sociais, um espetáculo de ostentação para o mundo ver, para esfregar na cara de Helena sua suposta derrota. Ele se gabava de ter se livrado de Helena, de ter recuperado sua liberdade e seu império, como se ela fosse um fardo que ele finalmente havia jogado fora. Cada postagem, cada notícia sobre seus novos empreendimentos, que Helena sabia serem apenas fachadas para mais dívidas e promessas vazias, era um punhal em seu coração, mas também uma peça valiosa em seu quebra-cabeça, uma prova irrefutável de sua irresponsabilidade. Ela observava e documentava tudo, cada gasto desnecessário, cada nova dívida contraída, cada promessa vazia, cada mentira que ele contava para si mesmo e para os outros. A doutora Patrícia havia instruído Helena a manter um registro detalhado,
pois a arrogância de Rafael seria sua própria ruína, a corda que ele mesmo teceria para seu pescoço. A cada dia, ele cavava mais fundo o buraco em que estava, sem perceber que Helena não estava apenas observando, mas também pavimentando o caminho para sua queda, com uma paciência que beirava o assustador. Lucas, apesar da influência constante do pai, que o bombardeava com presentes e promessas, não era cego. Aos poucos, as inconsistências começaram a surgir, como rachaduras em uma parede mal pintada. Rafael prometia viagens e presentes caros, mas sempre havia uma desculpa para adiar ou cancelar, uma emergência financeira inesperada. O dinheiro, que parecia tão abundante nas redes sociais e nas histórias do pai, não se traduzia em estabilidade real, em segurança. Lucas começou a notar a tensão nas conversas telefônicas do pai, os olhares preocupados de Dona Silvia, as discussões sussurradas sobre problemas de fluxo de caixa e investimentos arriscados. Um dia, ele se aproximou de Helena, os olhos marejados, a voz pequena e cheia de dúvida. Mãe, o pai disse que está tudo bem, que ele é o homem mais rico de Campinas, mas eu ouvi ele falando no telefone sobre dinheiro, sobre dívidas. Ele está mentindo para mim? A pergunta de Lucas foi um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Era prova de que ele estava começando a ver a verdade, a questionar a fachada, mas também a confirmação de que a mentira de Rafael estava afetando-o profundamente, roubando sua inocência. Helena o abraçou apertado, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços, o cheiro de criança que ela tanto amava. Lucas, meu amor, o papai tem muitos problemas que ele não te conta. Mas eu prometo que vai ficar tudo bem. Você precisa confiar em mim, ok? E esperar um pouco mais, só mais um pouquinho. Ela não podia revelar tudo ainda, não podia expor a crueldade do pai ao filho, mas a semente da dúvida havia sido plantada no coração do filho, e isso era um passo crucial, um pequeno raio de esperança em meio à escuridão. A armadilha jurídica, cuidadosamente elaborada pela doutora Patrícia com a precisão de um cirurgião, estava pronta. Em um dos encontros para finalizar os termos do divórcio, em uma sala fria e impessoal do cartório, a advogada de Helena anexou um adendo ao acordo principal. Este adendo, escrito em linguagem jurídica complexa e cheia de termos técnicos, detalhava todas as responsabilidades financeiras ligadas aos bens que Rafael estava ganhando. As hipotecas não pagas, os empréstimos bancários com juros abusivos, as dívidas com fornecedores que ameaçavam processar, os impostos atrasados que acumulavam multas diárias. Era uma lista exaustiva, um espelho fiel da verdadeira e catastrófica situação financeira do império de Rafael. O advogado de Rafael, o Dr. Almeida, um homem mais preocupado em fechar o caso rapidamente e receber seus honorários do que em proteger os interesses de seu cliente, tentou sugerir uma auditoria financeira independente. Rafael, é prudente que façamos uma auditoria completa antes de assinar, ele aconselhou, com um tom de cautela e um pressentimento ruim. Mas Rafael, em sua pressa e arrogância cega, riu da sugestão, um riso estridente que ecoou na sala. Auditoria? Para quê, Almeida? Eu já sei o que estou ganhando. Helena não tem nada, Almeida. Ela é uma coitada, uma mulher sem ambição. Assine logo isso, quero me livrar dela de uma vez por todas e seguir com a minha vida de verdade. Ele assinou uma renúncia, declarando que não precisava de auditoria e que assumia total e irrestrita responsabilidade por todas as dívidas e obrigações financeiras associadas aos bens. A caneta deslizou pelo papel, selando seu destino com a própria mão, com a tinta escura que manchava seu futuro. Na noite anterior ao dia final no tribunal, o celular de Helena vibrou com uma mensagem inesperada. Era de Rafael. Helena, obrigado por não tornar as coisas feias. Fico feliz que tenhamos chegado a um acordo amigável. Agora posso seguir em frente com a minha vida, sem pesos. Um sorriso amargo e vitorioso desenhou-se nos lábios de Helena, iluminando seu rosto na penumbra do quarto. Ele não tinha ideia. Ele estava agradecendo por ela ter pavimentado o caminho para sua própria ruína, por ter construído a ponte para o seu abismo. Ele estava celebrando sua vitória sem saber que estava prestes a cair na armadilha perfeita, uma armadilha que ele mesmo havia ajudado a construir com sua cegueira, sua presunção e sua arrogância desmedida. A mensagem era a cereja do bolo, a confirmação de que seu plano havia funcionado perfeitamente, de que cada sacrifício valeria a pena. Helena apenas guardou o celular,
sentindo uma mistura complexa de alívio, tristeza pelo que um dia foi, e uma fria satisfação que a preenchia. O amanhã seria o dia da verdade, o dia em que o castelo de cartas de Rafael finalmente desabaria, e ela estaria lá para assistir, em silêncio, à sua queda. O dia no tribunal amanheceu com um céu cinzento e carregado sobre Campinas, refletindo a atmosfera pesada e opressora que pairava sobre o fórum. Uma garoa fina e persistente batia nas janelas, como lágrimas do céu. Helena chegou cedo, acompanhada pela doutora Patrícia, mantendo sua performance de mulher derrotada com uma maestria que só a dor e a determinação podem forjar. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, o olhar baixo, como se o peso do mundo estivesse sobre ela, esmagando-a. Cada passo era calculado, cada gesto, ensaiado, para não revelar a tempestade de emoções que fervilhava em seu interior. Ela sabia que os olhos de Rafael, de Bianca e de Dona Sílvia estariam sobre ela, buscando a confirmação de sua vitória, a prova de sua fragilidade. E ela lhes daria exatamente o que esperavam ver, uma mulher quebrada, resignada ao seu destino, uma vítima perfeita. A doutora Patrícia, ao seu lado, lançava-lhe olhares discretos de admiração, ciente da força interior que Helena escondia sob aquela máscara de fragilidade, como um vulcão adormecido. O silêncio na sala de espera era quase palpável, denso, quebrado apenas pelo sussurro de outros advogados e o tilintar ocasional de um celular. Helena sentia o coração bater forte, um tambor em seu peito, uma mistura complexa de nervosismo, apreensão e uma estranha, quase assustadora, euforia. O momento da verdade estava próximo, e ela estava pronta para assistir ao desfecho de sua meticulosa vingança. Rafael, por outro lado, chegou ao tribunal com a pompa de um rei em seu trono, a cabeça erguida, um sorriso presunçoso nos lábios. Ao seu lado, Bianca, sorridente e ostentando um anel de noivado recém-adquirido que brilhava de forma quase obscena, e Dona Sílvia, com um ar de superioridade que sempre a caracterizou, como se o mundo lhes devesse reverência. Ele mal se dignou a olhar para Helena, passando por ela com um desdém estudado, um ar de triunfo que beirava a crueldade. Sua confiança era palpável, quase arrogante, preenchendo o ambiente com sua presença prepotente. Ele estava ansioso para se livrar de Helena de uma vez por todas, para assinar os documentos finais e desfrutar de sua vitória sem amarras, sem o fardo que ela representava. O doutor Almeida, seu advogado, parecia um pouco mais apreensivo, com uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas, tentando em vão chamar a atenção de Rafael para alguns detalhes dos papéis, sussurrando advertências que foram ignoradas. Mas Rafael o ignorou, impaciente, com a mente já nas celebrações que viriam, nas manchetes que o exaltariam. Ele sentou-se à mesa, pegou a caneta com um floreio teatral e, sem ler uma única linha, com a pressa de quem quer se livrar de um incômodo, começou a assinar os documentos que a juíza apresentava. Cada rubrica era um selo em sua própria condenação, um passo a mais em direção ao abismo que Helena havia preparado com tanta paciência. A juíza, uma mulher de semblante sério e voz firme, observava a cena com uma atenção que Rafael, em sua cegueira, subestimava completamente. Ela leu os termos do acordo, as cláusulas padrão, e então, com um movimento preciso e deliberado, apontou para o adendo que a doutora Patrícia havia inserido, um documento que parecia inofensivo à primeira vista. Senhor Rafael, o senhor confirma que leu e compreendeu todas as cláusulas deste adendo, que detalha as responsabilidades financeiras associadas aos bens que o senhor está assumindo. A pergunta da juíza soou como um trovão no silêncio da sala, um presságio. Rafael, que mal havia olhado para o documento, hesitou por um instante, um lampejo de dúvida em seus olhos. O doutor Almeida, pálido, tentou intervir, a voz embargada. Meritíssima, meu cliente talvez precise de mais um momento para revisar. Mas Rafael, em sua prepotência e pressa de humilhar Helena, o interrompeu com um gesto impaciente. Sim, meritíssima. Tudo compreendido. Não há nada que a senhora Helena possa ter escondido de mim. Ela é incapaz de tal astúcia. Um sorriso de escárnio brincou em seus lábios, enquanto ele assinava o adendo, selando seu destino com a tinta escura da caneta. O doutor Almeida, ao revisar os documentos após a assinatura, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento gélido. Seus olhos correram pelas linhas, e a cor sumiu de seu rosto. Ele tentou alertar Rafael,
sussurrando com urgência, com a voz quase inaudível, mas era tarde demais. O choque, a incredulidade, o pânico começaram a tomar conta do rosto de Rafael, que finalmente percebeu a armadilha, o laço que se apertava em seu pescoço. O rosto de Rafael se contorceu em uma máscara de horror indescritível, seus olhos arregalados refletindo o terror que o invadia. O quê? Dívidas? Que dívidas são essas? Isso é fraude. Manipulação. Eu fui enganado. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com um estrondo que ecoou na sala, o som reverberando como um tiro. A juíza bateu o martelo com força, o som seco e autoritário cortando o ar. Ordem na corte. Senhor Rafael, o senhor assinou os documentos, incluindo o adendo que detalha todas as responsabilidades financeiras. O senhor renunciou à auditoria, por sua própria e expressa vontade. Não há fraude. Há apenas as consequências de suas próprias decisões, de sua própria negligência e arrogância. A voz da juíza era inabalável, fria como gelo. Rafael tentou argumentar, gaguejar, suas palavras se perderam em um emaranhado de desespero e raiva. Ele olhou para Helena, seus olhos cheios de ódio e incompreensão, como se ela fosse a personificação de todos os seus demônios. Ela, por sua vez, manteve a calma, um leve sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios, um brilho de triunfo em seus olhos. O casamento estava dissolvido. Rafael havia ganho o império, mas com ele, uma montanha de dívidas que o esmagaria, que o afogaria em um mar de ruína. Ao sair do tribunal, Helena parou por um instante, virando-se para Rafael, que ainda estava em choque, amparado por um doutor Almeida visivelmente consternado e envergonhado. Você conseguiu exatamente o que pediu, Rafael, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade e uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Tudo é seu. Aproveite seu império. As palavras de Helena foram como um golpe final, um punhal cravado em sua alma. Bianca, que até então observava a cena com uma expressão confusa e um crescente desconforto, finalmente entendeu a dimensão do desastre. O anel de noivado em seu dedo parecia subitamente pesado, sem valor, uma joia falsa em um futuro arruinado. Ela olhou para Rafael, para o homem que prometia um futuro de luxo e que agora estava afogado em dívidas, um homem falido e humilhado. Sem dizer uma palavra, sem um adeus, ela virou as costas e saiu apressadamente do fórum, o som de seus saltos ecoando no corredor, deixando-o sozinho em sua ruína. Dona Sílvia, com o rosto contorcido em fúria e vergonha, também se afastou, incapaz de suportar a humilhação pública, o escândalo que se abateria sobre a família. Rafael estava sozinho, seu império desmoronando diante de seus olhos, e a vingança de Helena estava consumada, mais doce e completa do que ela jamais imaginara. As consequências não demoraram a aparecer, e foram devastadoras. O império de Rafael desmoronou com uma velocidade vertiginosa, como um castelo de areia varrido por uma onda gigante. As notícias sobre a falência de seus empreendimentos se espalharam rapidamente por Campinas, virando fofoca em todos os círculos sociais. A casa, os carros de luxo, a empresa, tudo foi tomado para cobrir as dívidas, leiloado por valores irrisórios. Ele se viu afogado em processos judiciais, buscando empréstimos desesperadamente, mas ninguém mais confiava em sua fachada, em suas promessas vazias. A falência era inevitável, um destino cruel e merecido. Dona Sílvia, que havia investido parte de sua herança nos negócios do filho, também enfrentou sérios problemas financeiros, perdendo grande parte de suas economias, amargurada e cheia de rancor. Flávia, a ex-amiga traidora, viu sua reputação manchada e perdeu seu emprego em uma empresa que tinha negócios com Rafael, sendo associada à sua queda, ao seu escândalo. O castelo de cartas de Rafael não apenas desabou, mas levou consigo todos que se beneficiaram de suas mentiras, todos que compactuaram com sua hipocrisia. A cidade de Campinas, que um dia o idolatrava, agora o via com desprezo e pena, um homem que havia perdido tudo, inclusive sua dignidade. A notícia da falência de Rafael chegou a Lucas de forma brutal, não por palavras, mas pela ausência gritante. O pai, antes tão presente com presentes caros e promessas grandiosas, desapareceu de sua vida, como se nunca tivesse existido. As ligações diminuíram até cessarem por completo, as desculpas se tornaram mais esfarrapadas,
e o luxo que ele ostentava evaporou como fumaça, deixando para trás apenas o cheiro amargo de desilusão. Lucas viu a casa ser tomada por oficiais de justiça, os carros de luxo serem levados em guinchos, e a expressão de desespero no rosto de seu pai quando ele tentava, em vão, conseguir dinheiro de antigos contatos, que agora o evitavam como uma praga. A fachada desmoronou, e com ela, a imagem idealizada que Lucas tinha de Rafael, revelando um homem fraco e mentiroso. Foi então que ele se lembrou das palavras de Helena, do pedido para que confiasse nela, para que esperasse. A verdade, antes velada por mentiras e manipulações, agora era cristalina, dolorosa e, paradoxalmente, libertadora. Ele correu para os braços da mãe, as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza pela perda material, mas de alívio e uma profunda compreensão que amadureceu seu pequeno coração. Mãe, me perdoa, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção, o rosto afundado no ombro dela. Eu não entendi. Eu devia ter confiado em você desde o começo. O pai, ele não é quem eu pensava. Helena o abraçou apertado, sentindo o calor do corpo do filho, o cheiro familiar de seu cabelo, o tremor de seu pequeno corpo. Aquele abraço era a maior recompensa, a validação de todo o seu esforço e sacrifício. Era a reconciliação que ela tanto ansiava, o elo que havia sido quebrado e agora se refazia, mais forte e inquebrável do que nunca, cimentado pela verdade e pelo amor incondicional. Com o dinheiro que havia protegido em um fundo seguro para Lucas e um pequeno acordo em dinheiro para recomeçar, Helena sentiu um alívio imenso, uma sensação de leveza que não experimentava há anos, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Não era uma fortuna, mas era base sólida para construir um futuro, longe das mentiras, da instabilidade e da toxicidade de Rafael. Ela sempre sonhou em trabalhar com design de interiores, em transformar espaços, em criar beleza e funcionalidade, em dar vida a ambientes com sua própria visão e toque pessoal. Era um sonho que havia sido sufocado pela dedicação ao império de Rafael, pela rotina exaustiva de gerenciar a vida dele e a empresa, pela anulação de sua própria identidade. Agora, com Lucas ao seu lado e a liberdade recém-conquistada, era hora de resgatar esse sonho, de se permitir florescer, de se reencontrar. Ela se matriculou em cursos de design de interiores em uma renomada escola em Campinas, mergulhando nos estudos com uma paixão renovada, uma sede de aprendizado que a consumia, fazendo-a passar horas a fio em bibliotecas e ateliês. Cada aula, cada projeto, cada esboço, era um passo em direção à sua própria realização, à construção de seu próprio império, um império de criatividade, autenticidade e propósito. Ela passava horas pesquisando tendências, cores, texturas, materiais, sentindo-se viva como nunca antes, redescobrindo a mulher que havia se perdido em meio às sombras de um casamento falido. Enquanto Helena florescia em sua nova jornada, a vida de Rafael, por outro lado, era um caos sem precedentes, uma espiral descendente que parecia não ter fim. Ele perdeu tudo, a casa, a empresa, a reputação que tanto prezava. Bianca o abandonou no tribunal, sem sequer um olhar de despedida, e Dona Silvia, que antes o idolatrava e o via como seu filho de ouro, agora o via com desprezo e ressentimento, culpando-o amargamente por suas próprias perdas financeiras, por ter arruinado o nome da família. Ele estava sozinho, afogado em dívidas que se acumulavam como montanhas, sem amigos, sem apoio, com o telefone silenciado por antigos parceiros e credores que agora o evitavam. A arrogância que o definia havia se transformado em desespero, em uma angústia profunda que o consumia por dentro, roubando-lhe o sono e a paz. Ele tentou de tudo, pedir dinheiro emprestado a antigos sócios, vender o que restava de seus bens, mas a porta se fechava em todos os lugares, as pessoas viravam o rosto ao vê-lo. A notícia de sua falência se espalhou como um incêndio por toda Campinas, virando fofoca em todos os círculos sociais, e ninguém mais queria se associar a um homem que havia construído sua vida sobre mentiras e enganado a tantos. Ele era uma sombra do homem que um dia foi, vagando pelas ruas, com o olhar perdido, a postura curvada, a imagem patética de um rei destronado, um homem que havia perdido não apenas sua fortuna, mas sua dignidade e o respeito de todos. Flávia, a ex-melhor amiga de Helena, também sentiu o peso da queda de Rafael. Sua reputação, antes impecável, foi manchada pela associação com o escândalo financeiro. As fofocas sobre sua traição a Helena se espalharam como um vírus, e ela foi demitida de seu emprego em uma empresa que tinha negócios com Rafael,
pois sua lealdade e ética foram questionadas. De repente, Flávia se viu isolada, sem amigos, sem trabalho, com o telefone mudo e as portas se fechando em seu rosto. A inveja e a maldade que a levaram a trair Helena agora se voltavam contra ela, transformando sua vida em um inferno particular. Ela tentou se aproximar de Helena, enviando mensagens de texto e e-mails pedindo perdão, mas Helena, com a sabedoria que a dor lhe ensinara, não respondeu. Aquele capítulo estava encerrado. Dona Silvia, por sua vez, perdeu grande parte de suas economias, investidas nos negócios fraudulentos do filho. A mansão que ela tanto amava teve que ser vendida, e ela se viu obrigada a se mudar para um apartamento modesto, vivendo com o pouco que lhe restava. A vida de luxo e ostentação que ela tanto prezava se desfez, e ela passou a viver em um constante estado de amargura e ressentimento, culpando a todos, menos a si mesma ou ao filho, pela sua desgraça. Um dia, Helena estava em seu pequeno apartamento, revisando projetos para uma nova cliente, quando ouviu batidas hesitantes na porta. Ao abrir, encontrou Rafael. Ele estava irreconhecível. As roupas amassadas, o cabelo despenteado, os olhos fundos e vermelhos, marcados por noites sem sono e preocupação, por uma vida de excessos e agora de privações. Aquele homem, que um dia a humilhou e a descartou com frieza, que a fez sentir-se a mais insignificante das criaturas, agora estava ali, de pé, com uma expressão de súplica que a chocou profundamente. Helena, ele começou, a voz rouca e embargada, quase um sussurro inaudível. Eu não tenho para onde ir. Eu perdi tudo. Por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu cometi um erro terrível. A cena era patética, um espelho cruel da humilhação que ele havia feito passar anos antes, um eco de sua própria dor. Por um instante, uma pontada de pena atingiu, um resquício de um passado distante, de um amor que um dia existiu, mas foi rapidamente substituída por uma fria resolução, uma clareza que ela havia conquistado a duras penas. Ela olhou para ele, para o homem que havia roubado seus sonhos, sua dignidade, e que agora pedia sua ajuda. Ela pensou em Lucas, em todo o sofrimento que ele havia causado ao filho, na dor que infligiu à sua própria família, na destruição que ele semeou. Helena respirou fundo, sua voz firme e sem hesitação, carregada de uma autoridade e uma serenidade que ele nunca havia presenciado. Rafael, você conseguiu exatamente o que pediu. Você quis tudo, e agora tem tudo. Eu não posso te ajudar. Minha vida, e a vida do Lucas, estão em outro lugar agora. Um lugar onde não há espaço para suas mentiras, a sua destruição e a sua irresponsabilidade. Ela não sentia ódio, apenas uma libertação profunda, uma paz que a preenchia por completo. A porta, que um dia ele havia fechado em seu rosto, agora era ela quem fechava, de forma definitiva, com um som seco e final. O som do trinco foi um eco de sua liberdade, um ponto final em um capítulo doloroso de sua vida. Ela se virou, sentindo um peso sair de seus ombros, e voltou para seus projetos, para sua nova vida, para seu novo começo, com a certeza de que havia feito a escolha certa, não apenas para si, mas para o futuro de seu filho. Os meses se transformaram em anos, e com eles, a paisagem da vida de Helena se transformou radicalmente, como um jardim que floresce após uma longa e rigorosa estação de inverno. O pequeno apartamento em Campinas, antes um refúgio de transição, tornou-se um lar acolhedor, um santuário de paz e criatividade. As paredes, que antes testemunharam suas lágrimas silenciosas, agora vibravam com as cores e texturas de seus projetos de design de interiores. Helena prosperou em sua nova carreira com uma paixão e um talento que surpreenderam a todos, menos a si mesma. Seu estúdio, inicialmente um canto modesto em seu próprio apartamento, floresceu e se expandiu para um charmoso espaço comercial no bairro Cambuí, em Campinas, um dos mais elegantes da cidade. A clientela, atraída por seu bom gosto impecável, sua ética de trabalho inquestionável e sua sensibilidade única para transformar ambientes, crescia a cada dia. Cada projeto era uma tela em branco onde ela derramava sua alma, criando espaços que contavam histórias, que refletiam a personalidade de seus clientes. Ela não estava apenas decorando casas, estava construindo sonhos, um cômodo de cada vez, um dia de cada vez. A paz que ela sentia era profunda, um bálsamo para as feridas do passado, e a liberdade era um perfume inebriante que ela inalava a cada amanhecer.
Lucas, agora um adolescente, havia se transformado em um jovem inteligente, sensível e, acima de tudo, orgulhoso da mãe. A sombra de Rafael havia se dissipado completamente de sua vida, substituída pela luz e pela estabilidade que Helena havia construído com tanto esforço. Ele via a mãe não mais como uma mulher humilhada e descartada, mas como uma heroína, uma inspiração de força e resiliência. As conversas entre eles eram abertas e honestas, cheias de risadas e cumplicidade. Lucas ajudava Helena em seu estúdio nos fins de semana, aprendendo sobre cores, texturas e a arte de transformar espaços, mostrando um interesse genuíno pelo trabalho dela. Ele era seu maior fã, seu confidente, seu porto seguro. Aquele abraço no tribunal havia selado um pacto de amor e confiança que nada mais poderia quebrar. Eles construíram uma vida feliz e autêntica, baseada em valores de honestidade, perseverança e amor incondicional, uma vida que Rafael jamais poderia ter oferecido. A casa deles, embora não fosse uma mansão, era rica em afeto, em risadas, em memórias verdadeiras. Enquanto a vida de Helena florescia, a de Rafael continuava em uma espiral descendente, um abismo sem fundo que o engolia cada vez mais. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo: a casa, a empresa, a reputação, os amigos, a família. Bianca, a namorada que o abandonou no tribunal, nunca mais foi vista em Campinas. Dona Silvia, sua mãe, que perdeu grande parte de suas economias nos negócios fraudulentos do filho, vivia agora em um pequeno apartamento alugado, em um bairro distante, consumida pela amargura e pelo ressentimento. Ela culpava Rafael por sua desgraça, mas também Helena, por ter destruído a vida de seu filho. Flávia, a ex-melhor amiga, também enfrentou o ostracismo social e profissional, vivendo uma vida de isolamento e arrependimento. Rafael, por sua vez, estava falido, sem teto e sem perspectivas. Ele tentou se reerguer, mas as portas se fechavam em seu rosto, as pessoas o evitavam. O nome Rafael virou sinônimo de fraude e fracasso em Campinas. Ele era uma sombra do homem que um dia foi, vagando pelas ruas, com o olhar perdido, a postura curvada, a imagem patética de um rei destronado, um homem que havia perdido não apenas sua fortuna, mas sua dignidade, seu respeito e qualquer vestígio de humanidade. A cada dia, o arrependimento corroía, uma dor mais profunda do que qualquer dívida, ao perceber o que havia perdido. Em meio a essa nova fase de sua vida, Helena conheceu Gabriel. Ele era um arquiteto paisagista, com um estúdio vizinho ao dela no Cambuí. Seus olhos, de um castanho caloroso, irradiavam uma gentileza e uma inteligência que a atraíram desde o primeiro encontro. Gabriel era o oposto de Rafael, calmo, atencioso, com um sorriso sincero que alcançava os olhos e uma paixão genuína por seu trabalho. Ele admirava a força e a criatividade de Helena, e a forma como ela havia reconstruído sua vida. Suas conversas eram leves e profundas ao mesmo tempo, sobre arte, sobre a vida, sobre sonhos. Ele a fazia rir de um jeito que ela não ria há anos, um riso solto e verdadeiro. Lucas, que era muito protetor com a mãe, aprovou Gabriel desde o início, sentindo a boa energia que ele trazia. Gabriel não tentava preencher o vazio deixado por Rafael. Ele criava um espaço novo, cheio de luz e possibilidades. Ele a via, de verdade, a mulher forte e talentosa que ela era, e não uma extensão de si mesmo. Aos poucos, um sentimento novo e delicado começou a florescer entre eles, um amor verdadeiro, construído sobre respeito, admiração e uma profunda conexão de almas. Helena, que havia jurado nunca mais se entregar, sentiu seu coração se abrir novamente, cautelosamente, para a possibilidade de uma felicidade que ela pensava ter perdido para sempre. A felicidade de Helena era um contraste gritante com a miséria de Rafael. Ele, que um dia teve tudo, agora não tinha nada. A cada notícia que chegava aos seus ouvidos sobre o sucesso de Helena, sobre seu estúdio florescendo, sobre a alegria de Lucas, uma pontada de arrependimento o atingia com a força de um raio. Ele via fotos de Helena em revistas de decoração, sorrindo, radiante, ao lado de um homem que a olhava com adoração. A imagem de Helena, antes tão submissa e apagada, agora era a de uma mulher livre, poderosa, amada. O que ele havia descartado como sem valor havia se transformado em um tesouro. A dor da perda material era imensa, mas a dor de ter perdido Helena,
de ter destruído a família que um dia teve, de ter jogado fora um amor verdadeiro por sua própria vaidade e cegueira, era insuportável. Ele se lembrava dos pequenos gestos de carinho de Helena, de sua dedicação incansável, de sua inteligência nos negócios, de sua beleza discreta que ele nunca soube valorizar. O arrependimento o consumia, transformando-se em um tormento diário, uma prisão sem grades, onde ele era seu próprio carcereiro. Ele havia trocado um diamante por pedras falsas, e agora, a realidade o esmagava com todo o seu peso. Os anos que se seguiram foram de uma colheita abundante para Helena, não apenas em termos profissionais, mas em sua própria alma. Seu estúdio de design de interiores, Helena Interiores, tornou-se uma referência em Campinas, sinônimo de bom gosto, inovação e um toque pessoal que transformava ambientes em verdadeiros lares. Ela não era mais a sombra de Rafael, era uma mulher em pleno brilho, uma empresária respeitada, uma artista em sua essência. A cada projeto concluído, a cada cliente satisfeito, Helena sentia uma validação que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela via seu reflexo nos olhos de Lucas, que a admirava com orgulho palpável, e no sorriso gentil de Gabriel, que a apoiava em cada passo. A paz que ela havia encontrado era um tesouro, e a liberdade, um horizonte sem fim. Ela se permitia pequenos luxos, como viagens com Lucas para conhecer novas culturas e inspirações para seu trabalho, e jantares tranquilos com Gabriel, onde as conversas fluíam com uma naturalidade que ela nunca havia experimentado. Lucas, agora um jovem adulto, havia escolhido seguir os passos da mãe, mas com seu próprio toque. Ele se matriculou em arquitetura e urbanismo na PUC Campinas, mostrando um talento nato para o desenho e uma visão sustentável para o futuro. Nos fins de semana e feriados, ele trabalhava no estúdio de Helena, não como um empregado, mas como um parceiro em potencial, trazendo ideias frescas e uma energia contagiante. A relação entre mãe e filho era um pilar de força para Helena, uma prova viva de que o amor e a verdade sempre prevalecem. Eles compartilhavam risadas, sonhos e até mesmo as preocupações do dia a dia, construindo uma cumplicidade que era a inveja de muitos. Lucas era o lembrete constante de que todo o seu sacrifício havia valido a pena, de que ela havia lutado não apenas por si, mas pelo futuro dele, por uma vida de integridade e propósito. O relacionamento de Helena com Gabriel florescia com a delicadeza de uma flor rara, mas com a solidez de uma rocha. Ele era o porto seguro que ela não sabia que precisava, o companheiro que havia em sua totalidade. A mulher forte, a mãe dedicada, a artista talentosa, e também a mulher com suas cicatrizes e medos. Gabriel não tentava apagar o passado de Helena. Ele o compreendia, o respeitava, e a ajudava a construir um futuro onde a felicidade era uma escolha diária. Suas conversas eram longas e profundas, sobre tudo e sobre nada, sobre a beleza da vida e os desafios do mundo. Ele a apresentava a seus amigos, a levava para exposições de arte e concertos de música clássica, expandindo seu universo de uma forma que Rafael jamais havia feito. Com Gabriel, Helena se sentia vista, valorizada, amada de uma forma pura e incondicional. Ele a fazia rir, a fazia sonhar, e a fazia acreditar novamente no amor, um amor maduro, construído sobre a base sólida da amizade e do respeito mútuo. Enquanto Helena vivia seu renascimento, Rafael afundava cada vez mais na escuridão de sua própria ruína. Ele havia perdido tudo, e agora, a cada notícia do sucesso de Helena, a cada foto dela em revistas de decoração ou em eventos sociais, seu arrependimento se transformava em um tormento excruciante. Ele a via sorrindo, radiante, ao lado de Gabriel, um homem que a olhava com uma adoração que ele nunca soube oferecer. A imagem de Helena, antes tão submissa e apagada, agora era a de uma mulher livre, poderosa, amada, uma fênix que renascera das cinzas. O que ele havia descartado como sem valor havia se transformado em um tesouro, e ele era o tolo que o jogará fora. A dor da perda material era imensa, mas a dor de ter perdido Helena, de ter destruído a família que um dia teve, de ter jogado fora um amor verdadeiro por sua própria vaidade e cegueira, era insuportável. Ele se lembrava dos pequenos gestos de carinho de Helena, de sua dedicação incansável, de sua inteligência nos negócios, de sua beleza discreta que ele nunca soube valorizar. O arrependimento consumia, transformando-se em um tormento diário, uma prisão sem grades, onde ele era seu próprio carcereiro, condenado a observar de longe a felicidade que ele mesmo destruiu. Rafael, agora um homem que vivia de bicos e favores, perambulava pelas ruas de Campinas, uma sombra do que fora.
Ele via seu antigo escritório, agora ocupado por outra empresa, e a mansão onde morou, com novos moradores e jardins impecáveis. Cada canto da cidade era um lembrete de sua queda. Ele tentava se aproximar de Lucas, enviando mensagens esporádicas, mas o filho, embora educado, mantinha uma distância respeitosa, mas firme. Lucas havia visto a verdade, e a imagem do pai havia se quebrado irremediavelmente. Rafael, em seus momentos de lucidez, percebia que havia trocado um diamante por pedras falsas, e agora, a realidade o esmagava com todo o seu peso. Ele tentava culpar Helena, a doutora, Patrícia, o destino, mas no fundo, uma voz em sua consciência sussurrava a verdade. Ele era o único responsável por sua própria desgraça. A solidão era sua única companheira, e o eco de suas próprias escolhas, a trilha sonora de sua miséria. A vida de Helena era agora um mosaico de cores vibrantes e texturas ricas, um contraste gritante com o cinza opaco de seu passado. Seu estúdio, Helena Interiores, não era apenas um negócio próspero, era um reflexo de sua alma, um espaço onde a criatividade fluía livremente. Ela havia expandido sua equipe, contratando jovens talentos de Campinas, e seu nome era sussurrado com admiração nos círculos de design e arquitetura. Convites para palestras e workshops chegavam constantemente, e ela se via viajando para outras cidades, compartilhando sua jornada de superação e sua paixão pelo design. Cada novo projeto era um desafio que ela abraçava com entusiasmo, transformando casas em lares, escritórios em espaços inspiradores. A cada conquista, Helena sentia a força de sua própria resiliência, a prova de que era capaz de construir algo grandioso com suas próprias mãos e sua própria visão. A paz interior que ela cultivava era seu maior luxo, e a liberdade de ser quem ela realmente era, sua maior vitória. Lucas, agora um estudante universitário brilhante, era o orgulho de Helena. Sua paixão por arquitetura e urbanismo o levava a passar horas na biblioteca da PUC Campinas, mergulhado em livros e projetos. Ele continuava a ser o braço direito de Helena no estúdio, trazendo uma perspectiva jovem e inovadora para os projetos. A cumplicidade entre mãe e filho era notável. Eles eram mais do que família, eram amigos, confidentes e parceiros. Lucas não apenas admirava a mãe, ele a compreendia em um nível profundo, tendo testemunhado sua dor e sua ascensão. Ele era a prova viva de que o amor e a verdade podem curar as feridas mais profundas. Em um jantar especial, Lucas confidenciou a Helena seu desejo de, um dia, abrir seu próprio escritório de arquitetura, talvez em parceria com ela, unindo o design de interiores com a arquitetura sustentável. Helena sentiu o coração transbordar de alegria e orgulho, vendo o filho traçar seu próprio caminho, com a mesma paixão e integridade que ela havia redescoberto. O amor entre Helena e Gabriel amadurecia como um bom vinho, ganhando profundidade e complexidade a cada dia. Eles compartilhavam não apenas a paixão por suas profissões e a beleza da arte, mas também uma visão de mundo, valores e um respeito mútuo que era a base de seu relacionamento. Gabriel era um homem de poucas palavras, mas de gestos significativos. Ele a surpreendia com pequenos detalhes, como um buquê de suas flores favoritas ou um jantar preparado por ele após um dia exaustivo de trabalho. Ele a ouvia com atenção, a apoiava em seus desafios e celebrava suas vitórias com uma alegria genuína. Com ele, Helena se sentia segura para ser vulnerável, para compartilhar seus medos e suas esperanças mais íntimas. Eles planejavam pequenas viagens juntos, explorando cidades históricas e paisagens naturais, onde a beleza do mundo se misturava à beleza de seu amor. Lucas havia se afeiçoado muito a Gabriel, vendo nele não um substituto para o pai, mas um amigo e um mentor, um homem que trazia paz e felicidade para a vida de sua mãe. O amor de Gabriel era um presente, uma segunda chance para Helena de experimentar uma felicidade plena e autêntica. Um dia, enquanto Rafael tentava vender alguns objetos velhos em um brechó no centro de Campinas para conseguir dinheiro para comer, ele a viu. Helena estava saindo de uma galeria de arte próxima, acompanhada por Gabriel e Lucas. Ela ria, um riso solto e genuíno que Rafael não ouvia há anos. Seus olhos brilhavam, seu cabelo estava solto ao vento, e ela usava um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Lucas, ao seu lado, parecia um jovem feliz e realizado, conversando animadamente com Gabriel, que a olhava com carinho evidente. Rafael se escondeu atrás de uma banca de frutas,
o coração batendo descompassado no peito, uma mistura de inveja, dor e um arrependimento tão profundo que o fez sentir náuseas. Ele viu a felicidade que ele havia destruído, a família que ele havia desfeito, o amor que ele havia jogado fora. Naquele momento, ele percebeu que não havia perdido apenas dinheiro e status, havia perdido a única coisa que realmente importava, a chance de ser amado e de amar de verdade. A imagem de Helena, radiante e feliz, ao lado de seu novo amor e de seu filho, foi um golpe mais duro do que qualquer falência, uma punição que ele sabia que merecia, mas que o dilacerava por dentro. Ele observou até que eles sumissem na multidão, sentindo-se um fantasma em sua própria cidade, um eco de um passado que ele havia arruinado. A vida de Helena era agora um farol de esperança e realização, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas também o de muitos ao seu redor. Seu estúdio, Helena Interiores, havia se tornado um nome de peso no cenário nacional de design, com projetos ambiciosos em outras capitais e uma lista de espera que atestava sua excelência. Ela não era mais apenas uma designer, era uma visionária, uma inspiração para mulheres que buscavam se reerguer e construir seus próprios sonhos. Sua agenda era repleta de compromissos, desde reuniões com clientes exigentes até palestras motivacionais em eventos para empreendedoras. Cada novo desafio era abraçado com a mesma paixão e determinação que a tiraram do abismo. A paz interior que ela cultivava era seu maior tesouro, e a liberdade de ser arquiteta de seu próprio destino, sua mais doce e duradoura vitória. Ela se permitia momentos de contemplação, sentada em seu jardim cuidadosamente projetado por Gabriel, observando as flores e sentindo a brisa suave de Campinas, grata por cada pequena bênção. Lucas, com a bagagem cheia de sonhos e a mente ávida por conhecimento, partiu para seu intercâmbio na Europa. A despedida no aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi um misto de lágrimas e sorrisos. Helena o abraçou apertado, sentindo o cheiro familiar de seu filho, o calor de seu corpo. Vá e conquiste o mundo, meu amor. Eu estarei aqui, torcendo por você em cada passo, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Lucas, agora um jovem adulto, com a maturidade que a vida lhe impôs, retribuiu o abraço com a mesma intensidade. Eu te amo, mãe. E obrigado por tudo. Você é a minha maior inspiração. Aquele momento selou a cumplicidade entre eles, um laço inquebrável que nem a distância poderia romper. Mesmo longe, Lucas continuava a ser o braço direito de Helena, trocando ideias por videochamadas, enviando referências de arquitetura europeia e mantendo-a atualizada sobre seus estudos. A ausência física de Lucas era preenchida pela certeza de que ele estava trilhando seu próprio caminho, com a mesma paixão e integridade que ela havia redescoberto. O amor entre Helena e Gabriel havia se aprofundado, transformando-se em uma conexão de almas que transcendia o cotidiano. Eles eram a prova de que o amor verdadeiro pode surgir das cinzas, mais forte e mais belo do que nunca. Gabriel era o companheiro perfeito, o homem que havia em sua totalidade, a mulher forte, a mãe dedicada, a artista talentosa, e também a mulher com suas cicatrizes e medos. Ele a apoiava em seus desafios, celebrava suas vitórias com uma alegria genuína e a fazia rir de um jeito que ela nunca havia imaginado ser possível. Com ele, Helena se sentia segura para ser vulnerável, para compartilhar seus medos e suas esperanças mais íntimas. Eles haviam decidido morar juntos, unindo seus talentos em um projeto de vida que seria o reflexo de seu amor. A casa que eles escolheram, com um jardim exuberante projetado por Gabriel e um interior acolhedor decorado por Helena, era um santuário de paz e criatividade, um lar onde o amor florescia em cada canto. O amor de Gabriel era um presente, uma segunda chance para Helena de experimentar uma felicidade plena e autêntica, um amor maduro, construído sobre a base sólida da amizade, do respeito mútuo e da admiração. Enquanto a vida de Helena se enchia de luz e propósito, a de Rafael mergulhava em uma escuridão cada vez mais densa e desesperadora, um abismo sem fundo que o engolia sem piedade. Ele havia perdido tudo, e agora, a cada notícia do sucesso de Helena, a cada foto dela em revistas de decoração ou em eventos sociais, seu arrependimento se transformava em um tormento excruciante, uma tortura diária que o consumia por dentro. Ele havia sorrindo, radiante, ao lado de Gabriel, um homem que a olhava com uma adoração que ele nunca soube oferecer, um amor que ele jamais compreendeu. A imagem de Helena, antes tão submissa e apagada, agora era a de uma mulher livre, poderosa, amada,
uma fênix que renascera das cinzas, mais forte e mais bela do que nunca. O que ele havia descartado como sem valor havia se transformado em um tesouro, e ele era o tolo que o jogará fora por sua própria vaidade e cegueira. A dor da perda material era imensa, mas a dor de ter perdido Helena, de ter destruído a família que um dia teve, de ter jogado fora um amor verdadeiro por sua própria arrogância, era insuportável, um veneno que corroía sua alma e o impedia de encontrar qualquer paz. Ele se lembrava dos pequenos gestos de carinho de Helena, de sua dedicação incansável, de sua inteligência nos negócios, de sua beleza discreta que ele nunca soube valorizar. O arrependimento consumia, transformando-se em um tormento diário, uma prisão sem grades, onde ele era seu próprio carcereiro, condenado a observar de longe a felicidade que ele mesmo destruiu. Rafael, agora um homem que vivia de bicos e favores, perambulava pelas ruas de Campinas, uma sombra do que fora, um fantasma de seu passado glorioso. Ele via seu antigo escritório, agora ocupado por outra empresa, e a mansão onde morou, com novos moradores e jardins impecáveis, um lembrete constante de sua queda. Cada esquina da cidade era um espelho de sua miséria, cada olhar de pena ou desprezo, uma facada em sua já ferida dignidade. Ele tentava se aproximar de Lucas, enviando mensagens esporádicas, mas o filho, embora educado, mantinha uma distância respeitosa, mas firme. Lucas havia visto a verdade, e a imagem do pai havia se quebrado irremediavelmente, substituída pela admiração pela mãe. Rafael, em seus momentos de lucidez, percebia que havia trocado um diamante por pedras falsas, e agora, a realidade o esmagava com todo o seu peso. Ele tentava culpar Helena, a doutora, Patrícia, o destino, mas no fundo, uma voz em sua consciência sussurrava a verdade. Ele era o único responsável por sua própria desgraça. A solidão era sua única companheira, e o eco de suas próprias escolhas, a trilha sonora de sua miséria. A humilhação pública se tornou uma constante em sua vida, um castigo diário que ele não podia escapar. Um dia, enquanto Rafael tentava conseguir um prato de comida em um restaurante popular no centro de Campinas, ele a viu novamente. Helena estava saindo de uma reunião de negócios em um prédio comercial de luxo, acompanhada por Gabriel. Ela estava impecável, com um sorriso confiante nos lábios, e Gabriel a olhava com carinho que Rafael reconheceu como amor verdadeiro. Eles entraram em um carro elegante, e Rafael os observou sumir no trânsito. A cena foi um golpe no estômago, um lembrete cruel do que ele havia perdido. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele encontrou Dona Sílvia em um ponto de ônibus, com sacolas de supermercado, o rosto marcado pela amargura. Ela o viu, e em vez de compaixão, seus olhos se encheram de raiva. Você arruinou nossas vidas, Rafael. Por sua causa, eu perdi tudo. Helena, aquela mulher, ela está vivendo como uma rainha, e nós, por sua culpa, estamos na miséria. As palavras de sua própria mãe foram como facas, perfurando o que restava de sua alma. Ele tentou se defender, mas as palavras dela eram a verdade nua e crua. A humilhação era completa, vinda de sua própria carne e sangue. Ele se afastou, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, a solidão mais profunda do que nunca.